Nós estamos quase chegando ao fim, né, pastor, da série Esquecimentos e Lembranças, que nos tem dado imenso prazer aqui de fazer esse trabalho consigo. E nós vamos chegar no tópico final, será o grande tabu, os Mucker, né? Um evento de fundamental importância sobre o qual o senhor lança um olhar bem diferente, né? Mas antes de nós chegarmos nos Mucker, eu acho que nós temos que, como o senhor fez no livro, aliás, há um capítulo dedicado preparando o terreno para que se entenda o episódio Mucker, né? E, portanto, a gente começa, a bola logo estará no seu pé, mas o senhor começa no livro falando que na terra aqui, nos autóctones, né, nós tínhamos o xamanismo, né? Sim. E aí vem a religiosidade portuguesa e daí para frente o senhor, a bola é sua. Obrigado, obrigado. Não, nós somos um país realmente de tradições xamânicas, por causa da tradição indígena, e essas tradições xamânicas sempre reaparecem no Brasil de novo. Em muitas manifestações religiosas estão aí, a pagelança está presente de novo em certos ramos de religião, né? Tem pagelança na própria TV, tem pagelança no rádio. Não, sem demérito, positivo, mas né, isso faz parte. E a seleção alemã teve em Santa Cruz de Cabralha se submetendo à pagelança dos partachós ultimamente, não é? É que a pagelança, para mim, eu só ri, porque a pagelança é uma palavra engraçada, né? É engraçada. Porque é pagelança, o xamã, não é? O xamanismo, que a ciência da religião trabalha mais com o aspecto do xamanismo. Mas, aliás, tem um fundamento extraordinário, que é a admissão de que há muita coisa acima do homem, né, pastor? Sim. Né? Quer dizer, toda essa admissão do sobrenatural, né? Ali está a raiz inscrita no... É uma grande frase de Shakespeare, né? Entre o céu e a terra. Justo. Então, nós temos essa tradição. Nós temos fortes influências no Brasil de expressões religiosas africanas, tá? Inclusive expressões que vêm do próprio Islão, porque muitos dos escravos trazidos para o Brasil, alfabetizados, eram seguidores da religião na tradição de Maomé. Sim. E liam o seu Corão, tá? Depois nós não podemos esquecer que nós temos toda a tradição cristã nova, né? O Brasil, nós falamos num outro programa que o Brasil talvez é o país com maior descendentes de Sara e de Abraão, não é? Quer dizer, então, e o que tem essas formas de expressão religiosa? São formas de expressão religiosa daqueles que não podiam ser o que eram. Porque o xamanismo vai ser perseguido, as religiões africanas vão ser destratadas, a religião judaica não vai poder ser exercida aqui no Brasil, tanto que você tem que fugir para o Brasil meridional para não ser pego pela Inquisição, né? Você ensina os próprios filhos a esquecer raízes judaicas. A tradição islâmica só muito recentemente volta ao Brasil, tá? Se bem que nós sempre fazíamos lutas entre cristãos e mouros nas cavalhadas, então nós temos uma religião das cavalhadas muito presente aqui. Há um reforço das tradições cristãs novas com a entrada dos açorianos, a gente esquece isso. A festa do divino não é a festa do Divino Espírito Santo originalmente, mas a festa do Divino Pai Eterno, Adonai. Que é uma tradição judaica. É uma tradição judaica. A pomba que aparece na bandeira do divino não é a pomba do Espírito Santo, mas é Ioná, a pomba da tradição judaica, símbolo de Israel. Pois nós temos um livro de Ioná, o livro de Jonas, sim, no Antigo Testamento, que é o protótipo do próprio povo de Israel diante do seu Deus. Tá? Nós temos, naturalmente, também o catolicismo ibérico chegando aqui com os jesuítas muito fortemente,
Mas os jesuítas vão dedicar os seus maiores esforços às populações indígenas, aos aldeamentos, e com exceção de alguns colégios em Salvador, São Paulo, né, e suas melhores forças vão estar ali. Né. No mais, nós temos um clero lusitano, né, que não está muito conforme com os cânones do Concílio de Trento, que foi o concílio da Reforma Católica. Era um clero com baixa cultura, mormente, com exceção daqueles que tinham tido a sua formação em Coimbra, mas aí eles eram jansenistas. Mas o senhor se refere sobretudo a padres seculares. Padres seculares. Seculares, né? né? Mas porque os jesuítas são sim, famosos pela cultura. Né? Sim, mas as ordens religiosas, elas estão se dedicando à missão entre os indígenas. Né? Então, para dentro do país, isso um pouco, para o grosso da população, que era não era tão grossa assim, que era bastante reduzida no Brasil, você não vai ter essas influências tão fortes. O senhor colocou uma heresia, quer dizer, os jansenistas, né? O pensamento de Pascal, por exemplo, que é um grande jansenista, está muito presente no Brasil através da formação do seminário de Itu, em São Paulo, de onde é originário, por exemplo, também o padre Diogo Antônio Feijó. O regente. O regente, né? E se você lê Machado de Assis, a grande menção à Bíblia, na obra de Esaú e Jacó. Não é? Por exemplo, só para mencionar uma das suas obras, o profundo conhecimento de Bíblia que Machado de Assis tem é a influência jansenista, porque os padres jansenistas são os padres com Bíblia, que tinham difundido no Brasil a versão do padre Figueiredo, que mais tarde vai ser usada por missionários protestantes. E não raro vai acontecer que padres jansenistas se convertem ao presbiterianismo, ao movimento dos batistas, e o próprio Feijó, numa época, sugeriu que se importassem para o Brasil missionários moravianos, de larga atuação no Caribe, na Guiana holandesa, né, para que fizessem a catequese entre os indígenas. Né. Então, o Brasil é, em termos religiosos, um misto composto muito interessante. Né, possibilita infindáveis estudos. Bom, e há 190 anos atrás, com a imigração alemã, e mais tarde italiana e polonesa e de outras etnias que vêm chegando, nós vamos ter um novo impacto na religião também. 60% dos imigrantes alemães são protestantes, que vêm então de tradição luterana, de tradição calvinista, tem pequenos segmentos de tradição anabatista do século XVI, né? Mas também trazem eles as influências que o cristianismo já tinha passado, o cristianismo protestante, sim, por um período aí de quase 400 anos. Né? Então, você tem expressões barrocas, né, que no lado católico, para entender, quem nos estiver assistindo, seria a piedade do Sagrado Coração de Jesus, isso é uma piedade barroca católica. No protestantismo se vai falar em pietismo, nas tradições, é a expressão barroca do cristianismo. Eu sempre digo uma piedade cardíaca, que fala do coração sempre, não é? Entreguei o meu coração, sim, Deus mora no meu coração, isso é expressão barroca. Coração de Maria trespassado pela dor. Né? A mesma coisa. Né? Então, e é uma piedade intimista, ela não é comunitária, ela é da devoção particular, muito profundamente. Né? Então, muitas vezes se diz que o protestantismo vai propagar um individualismo. Não, isso é característica do barroco. Porque quando é que emerge o barroco? Após a Guerra dos 30 anos, não existe mais famílias, não existe mais comunitariedade, só indivíduos sós. Né? Então você precisa... Tal o extermínio. Tal o extermínio que tem. A população europeia foi reduzida a menos da metade.
dos anos antes da Guerra dos 30 anos. Então é um holocausto populacional, né, dos grandes interesses políticos. Então, em termos de religião, você só tem o indivíduo só. Por isso as imagens do Aleijadinho, que é o nosso barroco posterior, são tão importantes. Famoso, né? Elas são todas talhadas para a sua devoção. Aquelas expressões daquele Cristo sofredor, ensanguentado, com os membros partidos. Se a gente olha a via sacra preparada pelo nosso Aleijadinho, né, é só sofrimento. Diz que a via sacra preparada por Aleijadinho é o primeiro monumento à Inconfidência Mineira, porque a nossa Guerra dos 30 anos em Minas foi a Inconfidência Mineira, com aliás, nós temos o massacre livro, de todos. Nós temos um livro de um escritor gaúcho, não, Walter Muck, que escreve sobre o Aleijadinho, né? Também. Parece que tem uma obra muito interessante, eu tive a oportunidade de ler, agora me... Então isso é interessante. Agora, então eu falo... A sacra não possa ser dissociada de sofrimento mesmo, né? Não. É impossível dissociá-la, né? Né? Aliás, os membros partidos não cumprem a questão profética da Bíblia de que Cristo não teve nenhum osso quebrado, né? Não, ele teve os ossos quebrados, segundo o testemunho dos evangelhos, quebraram os membros também. Mas porque naquela oportunidade quebravam o crucificado para que ele morresse mais rapidamente, né? Sim, para que ele não pudesse se sustentar e, portanto, asfixiar. Justo. Morresse viesse por asfixia. mais rapidamente, Exato, quando não consegue mais se segurar, exato. Bem asfixia. Mas vamos voltar aos imigrantes alemães. Então, você vai ter, há 190 anos atrás, pela primeira vez, dissidentes religiosos se estabelecendo definitivamente no Brasil. Agora, cuide, os cristãos novos também eram dissidentes religiosos, mas eles tinham que representar catolicismo. Eles não podiam ser o que eram. Né? Eduardo Hornert, um grande pesquisador da história do catolicismo colonial no Brasil, teve que se aprender a representar a religião. Por isso nós nos persignamos desesperadamente em todo o Brasil. Interessante. Agora é uma violência das maiores, né, pastor? O Brasil é um país violento. Né? Agora, no caso, quando vêm os protestantes, os primeiros já estão nos navios, porque Schaeffer havia contratado esse pessoal, e nós não temos base legal para a entrada desses protestantes no Brasil. Há um monopólio católico? Há um monopólio católico, sim, mas nós não temos nova Constituição ainda. O Brasil está independente desde 1822, mas no início de 24, nós não temos ainda a nova Constituição, porque o parlamento está brigando, a Constituinte está brigando. Então, em março de 1824, Pedro I nos outorga, por graça de Deus, né, a nossa primeira Constituição. E essa primeira Constituição vai ter um parágrafo 5º, cuja formulação é única na história das constituições do mundo, porque ela é continuista. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Estado, quer dizer, é a herança do regime do padroado português, quer dizer, quem manda na Igreja Católica no Brasil é o imperador. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Estado. Todas as demais religiões, entenda-se cristãs, serão toleradas em casas para tanto destinadas sem qualquer forma exterior do templo. E o Código Criminal do Império vai estabelecer as sanções para quem não se ativer a isso. Então, no caso dos protestantes, mais tarde vão se fundindo e vão formar as igrejas luteranas no Brasil, você tem o status de tolerados, mas eles são controlados pelo Código Criminal do Império, que lhes veda a construção de templos. Quer dizer, e esses prédios nos quais eles se reúnem para os seus cultos não vão poder ter campanário, nem campanas, lógico, não pode nem chamar cruz, nem cruz. Meu trisavô foi pastor entre os plantadores de café na fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo, e ele constrói um chalezinho de madeira
para reunir os luteranos e coloca uma pequena cruz no frontispício desse chalé de madeira, que é uma casa simples, e o delegado de polícia vem e manda arrancar a cruz. Poxa. E ele o que fez, então, pegou mais 4 pedacinhos de madeira e uniu os vértices da cruz e disse, pronto, agora é uma pipa. Então ficou sendo conhecida como Igreja da Pipa, mas os que frequentavam o local sabiam que aquilo era uma cruz. Tá? Então, você... Ele representou? Foi uma representação. Foi uma representação, né? Quer dizer, só os iniciados, vamos dizer assim, podiam reconhecer o que tinha ali. Tá? Então, se você olhar, vamos pegar o Vale do Caí, tá? Vamos pegar Montenegro. O primeiro templo dos luteranos também vai ser uma casinha de madeira. As tábuas são fornecidas pela serraria dos irmãos Brochier e são trazidos de carroça para a vila de São João do Montenegro. Mais tarde vai ter um prédio de alvenaria, sem sinal exterior de templo, e só o terceiro templo vai ter então campanário, campanas, um relógio e uma cruz encimando a torre. Montenegro tem hoje o 4º templo luterano, porque o terceiro foi consumido pelas chamas. Então, é uma pessoa, um grupo que tem status de tolerados, e dentro dessa tolerância vão surgir agora uma série de problemas. Nós somos regidos no Brasil pelas constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, um documento elaborado no século XVIII. Ali se estabelece a legislação matrimonial, da entrada na vida, sua carteira de identidade, ou sua certidão de nascimento, é o seu batistério, que tem que ser assinado por um pároco católico. Mesmo para um protestante. Mesmo para um protestante. Né? Quer dizer, não existe o protestante. Sim. Então, o protestante que chega aqui agora, quem é que lhe dá uma carta de identidade? Os matrimônios só são válidos se celebrados na presença de um sacerdote católico. Para esses protestantes que estão entrando, significa que eles até 1864 vão estar vivendo em concubinato. Não é porque os seus matrimônios não são. Só em 64 é que já em 1861, o parlamento brasileiro vai estabelecer a validade de matrimônios de protestantes com protestantes, desde que celebrados por um pastor convenientemente registrado junto ao governo provincial. Poxa. Eles não podem ser sepultados no mesmo cemitério, porque senão estariam conspurcando a Terra Santa. Quando os primeiros imigrantes morrem no Rio de Janeiro, é oficiado pela Intendência do Rio de Janeiro ao Bispado do Rio, perguntando se seria possível desbenzer parte do cemitério para que nele fossem sepultados protestantes e judeus. Então, que não são só católicos e protestantes que estão chegando, mas há alemães judeus, também israelitas, como são chamados na época. Então, você tem essa situação. Então, o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul? Os luteranos vão ter que ter os seus próprios cemitérios, vão erigir as suas próprias escolas, por causa da tradição escolar que eles trazem junto. Então, há uma união quase de templo e escola. Né, que vai ser fatídico nos dias do Estado Novo, porque as congregações luteranas vão perder as suas escolas, e se não separarem escola e igreja, vão perder também o templo. Então, são capítulos para outras conversas ainda. Né? No caso dos matrimônios protestantes, voltando a essa questão, a legislação de 1861 estabelece que no caso dos matrimônios mistos, as crianças vão ter que ser educadas na fé católica, devendo o cônjuge protestante assinar um protocolo autorizando que isso seja feito. Tertio non datur, né? Não existe a terceira possibilidade. Então você tem uma nova expressão de religião se estabelecendo no Brasil, e você vai ter um grupo de pessoas
lutando por liberdade religiosa, que só vai vir com a República em 1889. Mas esses imigrantes alemães protestantes que estão chegando são pioneiros na discussão da liberdade religiosa. Porque eles estão chegando num Brasil que está discutindo liberdades. É um país com maioria da população sem liberdade, são os escravos. Eles próprios não entram como cidadãos no Brasil, eles são súditos, e isso é um status diferente. Por serem protestantes, eles não vão poder ser deputados provinciais, nem nacionais, não é? Muito menos senadores, porque os senadores eram indicados pelo imperador e tinham que ser católicos romanos. Então, somente com a Lei Saraiva, na década de 1880, os primeiros protestantes vão ser eleitos para a Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul. Então nós temos 6 deputados provinciais protestantes, mas aí no período, por causa da evolução econômica, esses imigrantes já formam uma expressão, são os que estão arrecadando mais impostos na província, então o peso do dinheiro novamente. Nós sempre voltamos ao dinheiro novamente. É preciso vencer pela competência. Sim. Né? Agora veja o seguinte, da Europa, eles vêm de igrejas estatais, em que o supremo episcopado é do senhor territorial, do príncipe ou rei. Aqui isso não existe. Então o que eles vão fazer? Eles vão ter que se organizar por eles próprios. Então é uma iniciativa comunitária que acontece, e isso vai fazer com que igreja entre esses protestantes seja sempre igreja local, o que não está errado. Igreja é o grupo de pessoas que se reúne num determinado local, mas não há pastores. Então o que eles vão fazer? Vão fazer o uso de uma recomendação de Lutero, que quando não há pastor, que a congregação local escolha do seu próprio meio um pastor e confie a ele o ministrar os sacramentos também e a pregação. Sim. Isso no Rio Grande do Sul vai acontecer, e a coisa só começa a mudar de fato a partir de 1864, quando esse pessoal já é financeiramente interessante aqui no Brasil, quando a Prússia vai começar a enviar pastores para o Rio Grande do Sul, de cuja atividade aos poucos vai se estruturando toda uma igreja que recebe em 1886 aqui no Rio Grande do Sul o nome de Sínodo Rio-Grandense. Né? Por isso hoje tem colégio sinodal, editora sinodal e assim por diante. Em 1900, com a entrada de missionários luteranos dos Estados Unidos, vai se organizar uma segunda igreja luterana no Brasil, que leva hoje o nome de Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Né? Agora, o católico vai trazer uma coisa diferente. Ele se criou na Europa no confronto com o protestantismo. E é um catolicismo submetido às regras de Trento. Esse catolicismo alemão, orientado na figura do sacerdote e, portanto, sacramental. O catolicismo do Rio Grande do Sul é um catolicismo de devoções. No livro eu escrevo que ele é festeiro, porque assim é que ele vai ser lido pelos sacerdotes que vêm da Europa. Né? Pouco padre, muita reza, e não tem missa. Porque para a missa, na tradição católica, tem que haver o sacerdote que consagra os elementos. Sim. Então, é um catolicismo distinto. Ele é de rezas, de novenas, de devoções, né, muito presentes, que marcam a população brasileira até hoje. Né? Os santos têm uma centralidade impressionante. Sim. Tão impressionante que o europeu se apavora quando chega ao Brasil e vê o que tem. Mas isso de cristianismo pouco tem. Só que a expressão diferente. Diga-se europeu, o próprio sacerdote europeu chega aqui e faz uma crítica imediata. Um episódio que acontece em São Leopoldo. Os católicos alemães são visitados pelo pároco de Gravataí, que para celebrar a missa e ouvir confissões chega aqui acompanhado da esposa e dos filhos.
Foi um escândalo absoluto. O que se conhece é um clero celibatário. Então, se negam a ouvir, a se confessar e muito menos receber a Eucaristia das mãos desse sacerdote. Então, o que vai ser? Eles vão construir capelas, a exemplo dos luteranos, vão ter alguém da sua comunidade que a gente poderia chamar de padre colono, que vai ter um missal, vai reunir as famílias, vai ler o missal, vai pular aquelas partes relativas à consagração dos elementos e no fim despede todo mundo com a bênção. Vão ter a sua própria água benta, a capela ornamentada como se fosse capela na Alemanha. Tem, como a maioria vem da região de Treveris, na Alemanha, Trier em alemão, e tem o inário da diocese de Trier. Centro católico por excelência. Né? Por excelência. Então, vão ter os inários, eles vão poder cantar, vão ter as suas escolas também, e é sobre essa devoção que permanece que os padres jesuítas, que estão chegando aí por volta de 1840, mas nas décadas posteriores em número maior, por causa dos conflitos na Alemanha, os jesuítas vão ser expulsos da Alemanha e vêm se radicar no Rio Grande do Sul, primeiro em São José do Hortêncio e 2 irmãos. Então, a partir dessa piedade é que eles vão instalar seminários menores e um seminário maior, e vão começar a formar um clero e começam aquilo que a gente chama de romanização do catolicismo no Brasil, que vai tentar fazer do catolicismo no Brasil uma igreja orientada nos cânones que emanam de Roma. Então, e naturalmente, esses seminários dos jesuítas vão ser uma fonte inesgotável de formação de inteligência para o Brasil meridional, porque boa quantidade das elites pensantes vão ter passado pela mão dos sacerdotes jesuítas, antes, que são todos eles cientistas. Sim, muitos, astrônomos, matemáticos. Matemático, botânico. Aliás, várias crateras na Lua que tem nome de jesuíta. Né? Sim. Mas aqui também, basta pensar no nome de um Balduino Rambo, que fez todo um levantamento da flora do Rio Grande do Sul, que é uma coisa espantosa. Aliás, uma pergunta que não está exatamente no contexto do seu livro, mas já que o senhor levantou o assunto, os jesuítas são expulsos de Portugal, expulsos agora, o senhor mencionou da Alemanha. No século XIX. Por que razão, pastor? Porque é uma ordem religiosa tão culta, né? E que, de certa forma, prestou grande serviço, mesmo aqui, com a proteção e o convívio com os indígenas. Por que eram expulsos? Quer dizer, que tipo de interesses eles incomodavam? Eu acho que a gente deve dizer em linhas gerais, que são períodos diferentes que você... Eles são expulsos do Brasil no século XVIII. É a marca de Pombal, né? Por causa do despotismo de Pombal. Sim. Né? E são chamados déspotas esclarecidos, né? São pessoas movidas pela ilustração, pela razão e não pela religião. Então, você sabe de todos os embates que se estabelecem entre iluminismo e religião. Né? E os jesuítas no século XVIII são vistos como grandes concorrentes do Estado. Né? Alguns vão dizer que eles formam Estado dentro do Estado com as reduções, né? E há uma inveja muito grande em relação à economia que se desenvolve nas reduções, que é superior, bem sucedida, que é superior ao que existe. E isso leva, eles são um entrave agora para a escravização do indígena. Né? Eles estão isentos de impostos. Inclusive bispos ilustrados estão de olho nos impostos das reduções. Então isso é um aspecto. No século XIX, o conflito que se estabelece na Alemanha, né, em certo sentido é contraditório, porque quando os jesuítas são expulsos das Américas, mas também da África e da Ásia, né, quem vai recebê-los? A Prússia, dirigida por um protestante,
e a Rússia de Catarina a Grande, uma princesa alemã, Sim. luterana, mas então já ortodoxa, como chefe supremo da Igreja Ortodoxa. Né? Então, no período em que os jesuítas estão proibidos de existir, né, quem os recebe são países formalmente não católicos. Quando realmente Bismarck, é uma bizarrice histórica. é quase que uma contradição. Né? Mas no século XIX, quando Bismarck consegue arquitetar a unidade alemã, ele deixa de lado a religião. A Prússia de Bismarck não tem religião, ao contrário dos outros estados. Portugal ainda é católico, Espanha é católica, França é católica, com concordatas. Né? A Áustria é católica, mas a Prússia, o reino alemão de Bismarck, não tem religião. Nasce laico. Ele é laico. Né? Quer dizer, dentro dos diversos estados, porque o reino alemão é uma confederação, né, de países ainda independentes, né, e recentemente unificados pela conquista da Copa do Mundo. Ajuda também. Ajuda, né? Você viu agora alemão envolto em bandeira, que muito tempo não se via. Isso é uma coisa cantando sacrílega, quase. O hino alemão. Né? Então, o que tem Bismarck não permite a criação de partidos religiosos. Agora, o século XIX é o século da romanização, da tentativa de estabelecer um catolicismo realmente universal. A Igreja Católica só começa a ser realmente universal a partir do século XIX, com as igrejas, até por causa das concordatas, obedecendo as ordens que emanam de Roma. Isso até ali não existe. Esse centralismo. Esse centralismo. E os jesuítas são os mentores do partido do centro na Alemanha, que seria o Partido Católico. E eles sabem que os estados não querem isso, então, por causa desses esforços, pela criação do Partido do Centro, eles são primeiro expulsos da Baviera. Justo da Baviera. Justo da Baviera. A Baviera católica vai expulsar. É o ninho expulsar. Católico, né? E, então nós temos diversos jesuítas, são bávaros, que estão chegando aqui. Foram expulsos de lá. São expulsos de lá. Então, e você vai ter depois jesuítas expulsos da Prússia, chegando aqui. E aqui, isso é interessante, vão negociar com Júlio de Castilhos a criação de um partido do centro, que seria um partido católico. E Júlio de Castilhos vai dizer, não, nas listas que nós estabelecemos, vocês podem indicar candidatos católicos, mas um partido do centro mas não tem mais, houve a tentativa. O próprio Júlio de Castilhos, positivista, né? Sim. É seguidor de Conte, segundo o qual o Estado teológico tem que ser superado. Mas a gente sempre consegue negociar em política. Né? Mas isso seria rapidamente por causa da sua pergunta na questão do... De qualquer maneira, o senhor dizia, para que a gente encaminhe aqui para o final desse episódio, de qualquer maneira, aqueles que ficaram aqui, que de alguma forma cumpriram, mantiveram certos ritos, né, pastor? O padre colono, o pastor colono, né? Sim. Eles depois são, de certa forma, quase que vitimados pela liturgia oficial, tanto de uma religião quanto de outra. Eles foram, de certa forma, dentro da Igreja Católica, os vigários dos vigários, né? São aqueles que mantêm um avião como se fosse manter um avião em pleno voo, quando o piloto não existe ou morreu, né? Sim. Se alguém toca esse avião, eles tocaram e depois são, digamos assim, fortemente, quase que zombados por isso. Né? Sim, são desqualificados. São desqualificados. O que você acha que significou numa capela católica, o padre jesuíta chegando e pegando a bacia com a água benta para os colonos e jogando janela afora? Porque isso não era. Porque agora com ele vinha a verdadeira religião. E dizendo para eles que o catolicismo que eles tinham tido até então não valia, porque não era sacramental. Então, você tem uma mudança de uma igreja comunitária, a gente poderia falar aqui de uma comunidade eclesial de base, que o catolicismo brasileiro muito tempo acentuou, para uma igreja totalmente clerical, centrada na figura do sacerdote,
em que as antigas lideranças agora são meros auxiliares dos sacerdotes, representantes de Roma, né? E o mundo protestante vai fazer coisa semelhante. Os antigos pastores eleitos vão ser chamados de pseudo-pastores, falsos pastores. Que de certa forma desencaminharam, né? E a verdadeira ridicularização da religião anterior. Isso tudo vai preparando o terreno para o nosso episódio subsequente, que é o episódio dos Booker, né? E de fato nós temos aí sementes daninhas, né, pastor? Para que o episódio depois acabe se desenrolando da pior maneira. Nada acontece por acaso. Voltamos no próximo episódio.